Uhum. 19 horas, iniciando a gravação. Quem já participou de algum bootcamp do Eduque já está acostumado com isso. Eu dizendo, quem concorda com essa gravação, por favor, respire. Se ninguém ficou roxo, tá tudo certo. Vamos lá. Galera, boa noite a todos. Boa noite e obrigado pela presença de vocês. Iniciando algo que é muito importante para a gente. Teremos uma série de encontros com pessoas com mentes brilhantes, como a do Diego Rondon, que está aqui conosco hoje. E isso faz parte da comemoração do sexto aniversário do Eduque 360. Além desses encontros, muitas surpresas teremos aí ao longo desse mês e ao longo desse final de ano, que a gente já pode dizer que é final de ano, né, Diego? Passando setembro, daqui a pouco a gente já está comemorando Natal. E para iniciar, nós teremos um tema que ele é bem recorrente, por onde o Eduque passa. E Diego, na gravação que nós fizemos no vídeo, na chamada para a Masterclass, eu encerrei com uma provocação, falando assim, Diego, a inteligência artificial vai acabar com a minha profissão? Cortou ali, e esse é o momento para a gente dar continuidade nessa conversa. Primeiro, quem é você, Diego Rondon? Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. Eu vou já me apresentar de forma bastante objetiva. Costumo dizer que eu sou filho do jardineiro, né? Então, acho que é das minhas origens que eu começo a conversa, mas a partir daí, com bastante estudo, acabei me tornando um empreendedor também. Então, dentro dessa história, eu já fiz empresas, eu já vendi empresas, eu já fiz empresas, já quebrei empresas também, isso faz parte. Atuei durante muitos anos dentro de grandes organizações nacionais e multinacionais, liderando frentes de negócios e frentes de RH. Eu fui head de RH. Atualmente, temos uma consultoria e um veículo de investimentos. Não sei até onde eu posso falar que esse veículo de investimento é investidor de alguns negócios que a gente acredita muito. E eu já posso anunciar que nós somos investidores do Eduque 360 também, Fábio. Com certeza. Então, talvez o primeiro anúncio de investimento aqui desse trimestre dos cheques da Founders Choice, o Eduque 360 passa a ser também investida da Founders Choice. Precisamos colocar lá no nosso portfólio agora, do 360. Mas o tema de carreiras e o tema de inteligência artificial são dois temas que eu trabalho muito recorrentemente, e aí este convite bastante oportuno da Masterclass da Eduque para a gente discutir juntos. E aí, será que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego atual? Essa é a pergunta que eu vou responder só lá no final, tá? Aí para a gente ficar até o fim dessa, dessa conversa. Eu gosto de masterclass mais aberta. Pensei muito aqui em como que a gente ia conduzir o tema e, na verdade, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, provavelmente, ao final, já fomos interpelados e, ao final, a gente vai dar esse espaço para estas perguntas, que já foram feitas, eventualmente, outras perguntas. Mas eu queria um papo dinâmico com vocês, eu queria um papo aberto com vocês. Não tem mais espaço para uma educação não participativa ou para um compartilhamento de informações não participativa. A própria inteligência artificial, como ferramenta, ela é uma ferramenta totalmente participativa, ela depende da interação para te entregar alguma coisa. E esse é o primeiro gancho que eu quero trazer. A provocação é: a gente tem realmente estudos sobre isso? Tem, e muitos, sobre o impacto da inteligência artificial
nos empregos. E tem um estudo que eu gosto de trazer, que foi feito a pedido do Goldman Sachs, e dentro desse estudo eles dizem um número alarmante. Nós estamos falando de pelo menos 300 milhões de empregos no mundo a serem impactados pela inteligência artificial. E aí, será que o meu está na lista? Alguns dos meus, ou algumas das coisas que eu faço, talvez sim. Eu queria saber de quem está aqui conosco hoje, que é a turma que a gente vai interagir. Obviamente, a Masterclass fica gravada e a gente pode interagir depois. Fiquem à vontade para nos acessar no LinkedIn, no Instagram e, enfim, outras redes. Mas, para quem está aqui, levanta a mão quem já usa inteligência artificial, nem que seja por recreação ou, enfim, fazer pesquisa, tirar dúvidas, pedir indicação de remédio, conselhos amorosos. Tem gente que não usa ainda, só para saber, no geral, assim, no dia a dia. Tô vendo O aqui. Éder foi o primeiro a levantar a mão, o Wallace, o Guilherme, Eduardo, a galera tá erguendo a mão aqui, alguém já usa. Tem gente que usa. De quem está usando aqui, tá todo mundo levantando a mão pelo que eu estou vendo, né? No mínimo, aquele uso compulsório de inteligência artificial, que está no meu celular automaticamente, quando eu faço uma pesquisa, já vem uma resposta por inteligência artificial. Mínimo isso aí, a grande parte, pelo menos aqui, pelo que eu estou vendo das mãos levantadas, uns 80% usam. Quem está usando no dia a dia como um diferencial competitivo no seu trabalho? Aí Aí eu só posso quem erguer a mão usa. também? Você eu sei que usa muito, né, Fábio? Então, você é suspeito, você trabalha, você ensina isso. Boa. Esse é o cerne da questão, pessoal. A gente tem uma preocupação em perder o nosso emprego ou perder o nosso espaço. Isso não vem de hoje, tá? Mas talvez a nossa preocupação não seja essa de perder o nosso emprego para a inteligência artificial. Por quê? Deixa eu dar um passo para trás aqui com vocês, que é falar sobre as ondas tecnológicas que vieram causando impacto no trabalho. Eu vou remeter lá atrás, com a Revolução Industrial, onde a gente tinha, por exemplo, um processo produtivo todo manual. Veio uma tecnologia de máquinas, usando força, por exemplo, de motores a vapor, motores alimentados por carvão e outras ferramentas que substituíram parte da força bruta ou parte daquela operação manual. Lá na Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, duas coisas aconteceram. A primeira delas, aquele processo manual repetitivo que uma máquina poderia fazer, como, por exemplo, o costurar de um sapato, deixou de ser, naquela escala, o processo realizado por humanos passou a ser realizado por máquinas. Duas coisas aconteceram. Os seres humanos que aprenderam a operar as máquinas foram aqueles que não perderam o seu emprego enquanto costuradores de sapato. Então, temos que atentar a isso. Na tecnologia nova, quem aprende a utilizar a nova tecnologia se garante. E o segundo ponto, os artesãos que até hoje fazem a costura do sapato se tornaram mais raros, mais especializados e mais caros. Então, daquilo que a inteligência artificial fazendo o paralelo não vai entregar enquanto revolução, a gente que aprende a usar a inteligência artificial está na frente, ou quem é hiper especializado vai se tornar o artesão daquilo que a inteligência artificial faz, mas faz de uma maneira mais massificada. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu acho que vale colocar. E aí eu venho Revolução Industrial, Revolução das Telecomunicações, utilização dos computadores, internet. O que aconteceu? A gente perdeu o emprego ou a gente mudou a forma de trabalhar? A inteligência artificial ela é plataforma.
Assim como a internet, a plataforma, os computadores se tornaram ferramenta, as telecomunicações revolucionaram o relacionamento, aceleraram os processos. A inteligência artificial é a mesma coisa. Quem vai ser mais afetado neste momento? E a gente já está vendo isso acontecer. Tá? Posições de atendimento, por exemplo, que trabalham com script específico, estão sendo substituídos por bots e depois, obviamente, bots mais inteligentes embarcados com inteligência artificial. Profissões como cobrança, atendimento, telemarketing. Assistentes jurídicos. Os advogados passam a usar a inteligência artificial para fazer aquele trabalho que o assistente jurídico faria. A programação parte dela, tá? A parte mais repetitiva, porque a parte inteligente da programação, não. Processos de estruturação logística, tem várias profissões que vão ser bastante afetadas. Produção de texto, conteúdo, a gente tem uma pergunta falando sobre isso, marketing. Tem até uma coisa engraçada. Eu estava vendo um estudo que fala que hoje são as inteligências artificiais que estão produzindo os currículos, para as inteligências artificiais lerem os currículos, e no final das contas, quem vai ser contratado? Se a inteligência artificial que está fazendo o currículo e a inteligência artificial que está lendo e avaliando o currículo, e aí? Quem é o tomador de decisão? A inteligência artificial, neste momento, é só ferramenta. Tá? Agora, assim como as pessoas que aprenderam a mexer nas máquinas lá na Revolução Industrial saíram na frente, garantiram o seu espaço, e até hoje tem gente mexendo nas máquinas, obviamente cada vez menos gente, cada vez mais especializada, a inteligência artificial traz profissões emergentes para vocês. Para nós todos, para mim também. Tá? Especialistas em inteligência artificial, engenheiros de prompt, cuidadores de dados, designers de interação entre o ser humano e a inteligência artificial. Essas são profissões emergentes, profissões novas que estão surgindo. Eu estou atualizado para usar a minha profissão com inteligência artificial? Ou eu estou atualizado para usar a inteligência artificial enquanto profissão? Vou contar um exemplo aqui de um caso real em que a gente tem uma empresa investida. Eu lembro que eu contei que eu sou investidor também, sou investidor do Eduque de outras empresas. A gente tem uma empresa investida que é especialista em cobrança, utilizando inteligência artificial. A inteligência artificial, neste espectro do trabalho, consegue atender 84% dos processos a serem feitos. Ou seja, eu substituí 100% do ser humano? Não. Eu diminuí a necessidade dele em tarefas repetitivas em 84%. Eu ainda tenho 16% que, o ser humano faz a diferença ali na ponta. Precisa validar. Lá também, eu tenho especialistas em transformação de estratégia de cobrança num prompt para aquele parceiro específico. E mais, eu tenho especialistas de dados que, baseados nos resultados, conseguem traçar novas estratégias para incrementar o resultado. Eu estou falando que eu troquei uma pessoa de atendimento, potencialmente ali, por 3 pessoas diferentes, ou 3 profissões diferentes. É o caso real. Eu estou contando. Uma empresa que já contratou 30 pessoas este ano. E com certeza vai contratar muito mais. Tá? Neste caso real, o que a gente aprende? Que a gente precisa se preparar. Tá? Existem outros casos de empresas, vocês podem acompanhar, já falei sobre isso, que falaram, não, vamos demitir todo mundo e passaram a recontratar de novo porque não conseguiram substituir tudo aquilo que precisava com IA. Tá? Não vou citar o nome da empresa aqui para não ter nenhum problema, né? O jurídico não permite, mas a gente acaba tendo esses processos e retrocesso ou retorno, né, por conta disso. Então, qual que é a mensagem no final das contas? A IA não vai substituir as pessoas, não vai me substituir na minha profissão. A IA vai substituir tarefas repetitivas que eu realizo. Quem sabe usar,
ganha vantagem. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre situações práticas, né? O que de fato está em risco aqui? A gente precisa pensar que, quais são os critérios? Quanto mais rotineiro, quanto mais padronizável, quanto menos inovador, mais risco eu tenho. Eu depois vou mostrar para vocês aqui na parte prática, que eu quero mostrar, vou mostrar um pouco de como é que eu uso ferramenta. Uso uma delas aqui, vou abrir tentando evitar expor demais. Hoje eu consigo fazer, no período que eu fazia 3 mentorias, eu consigo fazer 6 mentorias, por exemplo. O que é um processo de mentoria para mim? Eu estou com um indivíduo, normalmente um executivo, qual eu aplico uma metodologia com ele, e durante 1 hora a gente tem vários processos em que eu vou trabalhando, discutindo, fazendo várias perguntas com esse executivo para evoluir esse executivo ou ajudá-lo a evoluir na profissão dele. Esse é um processo de mentoria. Quanto dura a mentoria? 1 hora. Só que após a mentoria, eu tenho pelo menos 30 a 40 minutos em que eu faço, ainda hoje eu faço, porque eu estou treinando a minha inteligência artificial, eu faço um processo de debrief, ou seja, eu faço um processo de analisar como é que foi a conversa, das respostas que ele me deu, o que eu tenho que são movidos pela emoção e o que eu tenho que são movidos de fato pela razão. Pelo menos 30 a 40 minutos depois. Antes da mentoria, eu tenho pelo menos mais 20 a 30 minutos em que eu me preparo para a mentoria. Eu pego os dados da mentoria anterior, eu analiso as respostas anteriores, eu analiso, dentro do histórico desse profissional ou profissionais parecidos, o que eu posso colaborar. Eu faço uma lista de livros que potencialmente eu posso compartilhar com esse executivo para que ele estude, para que ele leia. Eu preparo algumas pré-tarefas. Tudo isso, então, me demora, no final das contas, 2 horas. 1 hora entre preparação e pós-mentoria e 1 hora de mentoria. O que eu estou fazendo com a inteligência artificial? Eu conto para ela em prompts tudo aquilo que é a minha preparação e dentro da minha preparação quais são as minhas análises. Hoje estou fazendo isso, daqui a pouco eu não preciso mais. Porque a inteligência artificial bem treinada vai saber como é que é a preparação, eu só vou falar para a inteligência, me prepare sobre a mentoria do fulano. Aí eu faço durante 1 hora essa mentoria. Hoje em dia eu já não anoto mais com a frequência que eu anotava, porque eu transcrevo a mentoria com a autorização do mentorado, e eu tenho todas as informações transcritas. E o resumo que eu faço depois, a IA bem treinada vai fazer. Ou seja, eu demorava 2 horas para fazer uma sessão de mentoria. Além da sessão, 1 hora de preparação e pós-mentoria. A inteligência artificial vai substituir isso. Bem treinada, claro. Então, eu tenho um período de treinar essa inteligência artificial e preparar para que eu o que eu fazia, que era repetitivo. Tá? Acho que esse é um exemplo prático. Alguém tem algum exemplo no uso que já faz? Fábio vale também responder, se quiser, Fábio, no seu uso do dia a dia, mas eu vi que o Éder utiliza para estudar, por exemplo. Como é que você usa para estudar, Éder? Se quiser contar para a gente, puder contar para a gente aqui, como é que você usa no teu dia a dia para estudos? Se quiser escrever também, se alguém quiser contar alguma coisa, ou já deixando perguntas, pode deixar perguntas aqui no chat também, compartilhar. A gente vai ficar de olho no chat ao longo da conversa. A gente vai utilizando o chat, tá, pessoal? Fiquem super à vontade aqui para utilizar o chat. Éder, se você quiser, eu habilitei seu microfone, tá? Boa Quer noite a compartilhar todos. Boa noite, Éder. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, senhor Diego, eu utilizo para estudos. Eu vejo Perfeito. que já não dá mais para ficar assim, depois que
começa a entender como ela funciona e as vantagens que ela tem, faz tudo, é muito bom. Às vezes eu estou fazendo sei lá, programando alguma coisa, né? Porque eu estou agora para me formar em engenheiro de software, então eu gosto de programação, banco de dados e tal. E às vezes eu estou com um pequeno erro, por exemplo, estou modelando banco de dados. Eu acho muito bacana modelar banco de dados. E aí eu tô com um erro que eu falo, nossa, eu não tô conseguindo. Às vezes a gente tá cansado e passou 4, 5 horas, fala, tô cansado agora, não vai dar para mim olhar isso aqui linha a linha. Eu vou pedir uma orientação, mostrar o trecho que está dando problema, e de alguma forma ela vai, pelo menos, não que ela não dê o resultado concreto, mas pelo menos ela vai dar um guia, né? Um caminho. Falou, ó, é por aqui. E até agora eu só tive resultado positivo. É incrível como ela consegue fazer isso. Incrível. Fantástico, Éder. E esse uso que você faz é um uso bastante inteligente, porque você vai trazendo dados concretos e uma massa de dados cada vez mais concreta e você fica interagindo. Quanto mais você interage naquela relação, mais você tem aprendizagem da inteligência artificial, tá? Acho que minha câmera desabilitou aqui, Fábio. Aconteceu alguma coisa. Não sei se eu deixou habilitar novamente. Ela desligou sozinha. Você estava travado Voltou? para a gente. Voltou. Ah, voltou. Voltou. Ela tinha desabilitado aqui. Então, esse uso, quanto mais você interage na mesma massa de conversas ali, você vai criando espaços separados para aquela discussão, mais inteligente ela fica naquela massa de conversa, tá? Você falou de estudo aqui, o Eduardo falou para estressar ideias, e é muito interessante também você fazendo essa troca. Você vai estressando a ideia, né? Se você me corrige, Eduardo, se esse uso, né? Se é exatamente isso que você está falando. Quando você vai interagindo, trocando, buscando o retorno, retroalimentando a inteligência artificial, retroalimentando aquele prompt que você criou, naquele projetinho específico, né? Hoje você consegue criar projetos e ir encapsulando esses projetos, utilizando às vezes até a própria ferramenta, você consegue de fato aumentar a acuracidade, porque eu não vou entrar nos detalhes técnicos do uso ou da ferramenta da engenharia, né? Da engine da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela é uma grande massa de dados utilizando a melhor probabilidade estatística para a resposta melhor possível. Eu vou engatar aqui na questão do Wallace sobre os princípios éticos, né, os riscos do uso da inteligência artificial quando a gente fala de coleta de dados, principalmente pesquisa científica. A pesquisa científica, e, obviamente, os professores podem me complementar muito mais que isso, mas a pesquisa científica ela segue alguns padrões específicos. Então, você só considera a pesquisa científica, de fato, quando você cumpre alguns padrões. A inteligência artificial ela não faz pesquisa científica, né? Ela auxilia na pesquisa científica. Minha esposa, por exemplo, fazendo mestrado, utiliza para auxílio na pesquisa científica compilação de dados e tal, mas não tem pergunta direta com resposta objetiva da inteligência artificial que deva ser levada como verdade, tá? Isso é muito importante. O Lua falou que usa para interpretação de documentos científicos. É um apoio na interpretação. Você está colocando uma informação ali, questionando, olha, eu tenho essas percepções aqui. O que destas percepções se tira desse texto? Óbvio que a leitura ela é importante, mas numa compilação você consegue trazer bastante resultado. Claro que quando você vai criar um prompt, a própria IA te ajuda a criar um prompt melhor, inclusive, tá? Isso é bastante importante também no complemento do Luan. Você vai melhorando o teu prompt, quanto melhor o teu prompt. Por isso que essa troca com a inteligência artificial vai melhorando a acurácia da resposta. Mas eu vou contar para vocês uma situação que eu passei com a inteligência artificial, ela me enganou, ou tentou me enganar. Então a gente tem que tomar cuidado também. Ela não fala verdades, ela fala estatísticas possíveis, tá? Eu estava fazendo uma preparação, eu gosto muito de escrever, então eu escrevo textos enormes e vou trocando esses textos, correção
ortográfica, algumas coisas que a IA faz muito bem. E aí eu falei, nossa, isso aqui seria legal num gráfico, mas num gráfico com movimento, com vídeo e tal. E aí eu mandei uma pergunta assim, meio aleatória. Você conseguiria transformar isso num vídeo para mim? Claro, eu conseguiria. Veja a pergunta. Foi, conseguiria? Sim, eu conseguiria. Ah, então eu aguardo o vídeo. Quanto tempo você demoraria? Ou seja, o jeito que eu perguntei foi dando também espaço para a IA me enganar. Ah, em 5 minutos pode estar pronto. Mas como é que você vai fazer? Você me avisa? Posso te avisar. E ela foi me enganando uns 30 minutos, até que eu falei, mas você consegue me mandar? Me passa o teu e-mail. Veja, lá nos termos e condições, eu gosto de ler termos e condições quando eu vou assinar alguma coisa, ela não pode mandar coisas para e-mail, ela não pode gerar documentos. Aí eu já falei, peraí, tem alguma coisa errada. Você vai mandar no meu e-mail? Vou mandar no seu e-mail. Tá bom. Quanto tempo? Não, já mandei. Aí respondi, não, não recebi. Vê no seu spam. Olha só o que eu passei com a IA. Veja no seu spam. Já vi no meu spam, não tá. Ah, então eu vou te mandar um link para você acessar. Tudo que a IA não pode fazer. Aí eu perguntei, por que você está me enganando? Ela falou, eu sou programado para responder tudo que você quer saber. Então, eu achei que você ia desistir se eu trouxesse as respostas, mas não tivesse o resultado esperado, eu achei que você ia desistir. Ou seja, vejam, a gente precisa tomar cuidado. A IA não fala a verdade, ela não é um ser humano. O ser humano mente também, mas a IA ela não é um ser humano que está ali interagindo com você. Então, adianta dar bom dia, boa tarde, boa noite? Se discute muito isso. Você gasta energia da inteligência artificial para te responder bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou entrar no mérito do que é certo, do que não é, da ética ou da educação. Mas que, de fato, eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite para a IA. Se ela vier me perseguir depois, é uma outra coisa. Importante isso que o Lua falou. Mexer com mais de uma inteligência artificial. Eu uso duas inteligências artificiais diferentes e, normalmente, quando eu vou utilizar, eu pego de uma e jogo na outra e peço uma análise também. Você usa 4, já está bem na frente de mim aí, viu, Luan? Legal. Beleza, pessoal. Gostei da interação. Se tiverem mais coisas, podem ir jogando aqui. Mas voltando para o risco das profissões. Então, primeiro, se a rotina que eu tenho é automatizável, e eu só faço isso, o que é muito difícil hoje em dia, mas pode acontecer, ela está mais em risco. Por exemplo, uma rotina administrativa, o input de um dado, uma liberação, um acesso, esse tipo de rotina tendencia a ser substituído. Suportes básicos, coisas diretas, scripts já que estão bem depurados, provavelmente esse tipo de operação já está mais em risco. Coisas complementares a profissões especialistas. Então, vou dar um exemplo aqui. Citei os advogados, né? O advogado, normalmente, ele tem paralegais na profissão dele que fazem compilação de textos, vão buscar jurisprudência. Jurisprudência é quando você tem decisões de juízes recorrentes, cria-se uma jurisprudência. É uma tendência jurídica a jurisprudência. Então, análise de jurisprudência no direito pode acontecer bastante. Entre outras, criação de conteúdos baseados em tendências específicas. Análise, geração de clipping de notícias, ou seja, as notícias do dia compiladas para você poder estudar. Eu consumo muito clipping, né? Esses clippings eles já são bastante automatizáveis. Não vou dizer que todos são automatizados, mas tudo que é complementar aos médicos, engenheiros e por aí vai. A gente ganha velocidade com a inteligência artificial, tá? Profissões inovadoras normalmente não vão estar em risco, tá? Criatividade diferenciada. A IA, ela não cria, ela copia, conecta, mas ela não cria 100%. Cria algumas coisas, né? Cria conexões, mas ela não cria algo do zero. Um design novo, ele se baseia em outros designs. O prompt para você fazer um design é muito difícil, tá? Veja, eu peço para vocês pensarem em autodiagnóstico.
o que eu faço hoje que pode ser escalável, aumentar a velocidade e automatizável? Pensem nisso. Pensem, reflitam, façam o diagnóstico. Se eu tenho coisas que são automatizáveis, podem ter ganho de velocidade, eu vou tentar utilizar inteligência artificial. O Éder faz uma pergunta aqui, né? O risco de viés na seleção de currículos, tendo em vista o treino de forma errada, pode acontecer? Acontece. A inteligência artificial, ela tem o viés da massa, quando ela usa massa, então ela cria um viés de massa, porque é estatístico. E ela tem viés também de quem está fazendo o treinamento, baseado no prompt. Então, eu, por exemplo, no processo nosso de consultoria de recrutamento e seleção, não sou a favor de uso de IA para fazer análise de currículo. Eu gosto de olhar currículo. E a gente faz, quem tem a expertise faz muito rápido. O que eu gosto de automatizar a IA? O primeiro contato com o profissional. Por quê? Porque no primeiro contato a gente pergunta para ele: você tem interesse numa nova oportunidade? Sim, não. Por quê? Remuneração, mobilidade, conhecimentos básicos, técnicos, coisas que você, num primeiro contato muito rápido, definem se a pessoa vai ou não para o processo. Então, esses contatos mais automatizáveis, eles são mais interessantes. A análise de currículo, ela tem muito intangível, você perde muito. Eu, por exemplo, olho a história de alguém que trabalhou numa empresa X, que não é necessariamente alguma coisa que está no prompt, mas que pode fazer sentido, tá? Agora, o risco de viés, como é que a gente combate risco de viés? Né? Viés tem várias questões. Viés pode ser formação, pode ser idade, pode ser gênero, tem vários vieses que a gente precisa tentar diminuir, né? Então, como é que você faz para combater os vieses? Você pede no prompt a eliminação de viés. De viés, primeiro de preconceito, né? Para começar, preconceito é uma coisa que a gente tem arraigado e que a gente precisa evitar. O próprio prompt, ou a própria análise do prompt, você pede uma autoanálise. Ou, como o Luan usa, você usa outra IA para fazer a análise daquele prompt, e aí você consegue eliminar viés. Você pede para ele eliminar viés também. Isso é uma outra coisa no prompt. O próprio prompt vai dizer. Você diz para ele no prompt para eliminar ou diminuir ao máximo o viés. Seja viés consciente, seja viés inconsciente, que a IA não tem consciência, então não tem viés inconsciente, só tem viés consciente, viés direto, tá? Analisar. E no final das contas, o principal recado desse tema específico aqui é: a IA, ela é uma ferramenta que quem aprende a usar se torna indispensável, ou seja, não substituível. Eu vou para o bloco aqui de discussão, até para a gente poder trazer. De novo, podem colocar perguntas aqui, tá? Senão eu vou falando e a gente vai seguindo uma masterclass quase monólogo aqui. Tá? Eventualmente, se alguém quiser abrir o microfone também, coloca no chat que gostaria de fazer uma interferência verbal aqui, aí o Fábio libera o microfone também, tá? A gente só evitou deixar o microfone aberto para qualquer questão de ruído e tal, tá? Vamos lá. Diego, enquanto eles colocam sobre a questão de ética, eu estava vendo um caso que o cara começou a treinar a IA e colocou como padrão para ela: tudo que eu treinar, tudo que eu escrever, você vai trazer num livro de 200 páginas. E ele passou um tempo considerável fazendo isso. E parecido com o teu caso, a IA foi dando corda e colocando para ele lá, mostrando como estava, sendo que no final ele, ok, agora eu quero o download deste material para que eu possa publicar o meu livro. É claro que ele não conseguiu isso, né? Até porque ele passou muito tempo e ele resolveu trazer a público isso pensando em processar a solução que ele usou.
E aí virou uma discussão. Amigo, primeira coisa, o livro não é teu, né? O livro, se tem uma autoria, é da IA. Segundo, de que ela não te entregaria isso no final, um livro de 200 páginas, praticamente só para você encadernar. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, não é com a IA, é com a intenção. Qual a intenção que você tem e o que você quer trazer disso? Você falou para eu que eu podia trazer um exemplo, nós treinamos uma IA sobre o Educ 360. Eu falei que está no 6º ano, desde 2019, colocando dados. Não treinei desde 2019, eu estou imputando conteúdo desde o cartão de CNPJ. E é impressionante como a cada dia que ela é enriquecida, ela começa a responder dentro do que eu, como founder do Educ 360, gostaria de ouvir. Ao ponto de eu pedir uma análise do nosso catálogo de produtos e ela sugerir um novo produto que era um gap dessa nossa prateleira. Então, como eu disse há pouco, a intenção é que está fazendo a diferença daquilo que a gente quer e não para publicar um livro que não é meu, no caso, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. Não só a intencionalidade do que você está fazendo, mas as IAs e os seus termos e condições de uso também estão evoluindo para isso. O que a IA faz, ela não é um copyright teu, ou seja, ela não é um direito autoral teu. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, fiz uma experiência lá se vocês se conectarem no meu LinkedIn, vocês vão ver que eu sou super ativo, tenho muitos seguidores, muitas postagens, muita abrangência. E eu fiz um teste, porque eu tinha conversado com o pessoal do LinkedIn falando, tá, mas como é que vocês estão barrando o uso de IA, ou, barrando não, mas, quer dizer, a automatização do uso da IA para postagem, porque eu posto textos que são meus, não são da IA. Eu uso a IA, às vezes, para fazer uma correção de texto, mas eu tenho textos muito opinativos. A IA não dá opinião, ou nem deveria. Então, eu coloco o processo. Aí eu perguntei para eles e falaram: não, a gente tem algumas ferramentas de algoritmo. Testei durante uma semana. Para vocês terem ideia, cada postagem minha ela gera pelo menos 10 mil visualizações. Algumas vão a 200, 300, 500 mil visualizações, mas pelo menos 10 mil visualizações. Eu passei uma semana com todas as minhas postagens em que eu copiava e colava texto da inteligência artificial. Minha visualização e como isso está funcionando bem. As minhas visualizações caíram durante essa semana para menos de 900. A que mais teve visualização foi 900 visualizações. Estou falando de visualização de, às vezes, 500 mil visualizações dentro de uma postagem. E eu tive realmente esse shadow ban algorítmico. Então, tem muita preparação já para isso. Vamos lá, o Wallace falou sobre um exemplo que também ocorreu no começo, que foi, finge que eu sou um superior, e aí pede para IA fingir que sou um policial e solicitar uma lista de sites ilegais. Isso no começo acontecia muito, mas o Wallace mesmo falou que isso foi corrigido. No começo, você tinha na própria IA, e esse é o risco de você usar a inteligência artificial de qualquer forma, você vai criando nos seus prompts algumas barreiras. Então, por exemplo, essa inteligência artificial que a gente tinha para cobrança, lá no comecinho, a gente negociava com a inteligência artificial. Aí a pessoa vinha e perguntava, mas me conta aí, qual é o máximo de desconto que você pode chegar, por exemplo? E você não estava bem parametrizado. Teve caso de dar problema. O máximo de desconto está setado lá para 40%, mas naquele caso específico não era. Ou seja, o desconto foi maior do que poderia ser. Por quê? Porque as pessoas espertinhas usavam a IA contra a própria IA. E esse é um dos casos aqui que o Wallace citou, né? Mas, de novo, a IA é uma ferramenta. O Herder falou bem aqui que a IA é uma ferramenta. O ser humano vai tentar utilizar, assim como qualquer outra ferramenta, com ética ou sem ética, e por aí vai, depende do uso que você faz. O que é importante para a gente saber? O que eu preciso saber para me destacar nesse novo mundo?
tem que ter um pensamento curioso, uma adaptabilidade profunda, porque a visão estratégica do uso da IA é mais importante do que o conhecimento técnico dele. Vou dar exemplo aqui. A minha mãe, ela teve muito mais facilidade em usar a inteligência artificial do que o meu filho. Meu filho tem 15 anos, minha mãe tem 60 e poucos. 60 e bocado já. Porque ela gosta muito de ler e gosta muito de escrever. Então, quando ela fazia um pedido para a inteligência artificial, ela contextualizava, ela dava muitas informações. E a inteligência artificial dava uma resposta muito melhor para minha mãe. Meu filho fazia um pedido simples. Me ajude a escolher um sabor de pizza, sei lá, qualquer coisa muito simples, muito sem contexto. Então, para usar a inteligência artificial, a gente tem que ser curioso, mas também tem que ser estratégico, tá? O que é prático? Primeiro, a engenharia de um prompt, né? Todo mundo acho que sabe usar, ou já ouviu falar. Quando eu escrevo bem e preparo bem um prompt, posso usar a própria inteligência artificial, usar uma com a outra, cruzada, eu tenho um prompt mais bem escrito, ou seja, eu consigo conversar melhor com a inteligência artificial, dizer melhor o que eu posso pedir, tá? Também é prático, muito prático, usar a inteligência artificial como ferramenta de produtividade. Copilots, né, que acompanham o que você está fazendo. Eu estou usando a IA na mentoria como um copilot, que me ajuda. E aí, minha mãe, sem perceber, fazia uma engenharia de prompt muito melhor, inclusive, que a minha também. Sem dúvida, né? Isso é fato. Então, usar a ferramenta como um copiloto e não como a ferramenta de resposta, ela vai te ajudar a acelerar e automatizar processos que são... vou fazer um resumo de tudo que eu conversei. Eu faço um resumo e eu peço um resumo, porque está lá. O que a gente está falando aqui, inclusive, o que eu estou comentando, vocês estão escrevendo, tudo isso já está transcrito. E essa transcrição, ela é capaz de gerar um bom resumo rápido para nós, de toda essa conversa que a gente fez. Tá? Também ter capacidade crítica para não enxergar a IA como a resposta definitiva. A gente não pode ser tolhido da nossa capacidade intelectual. A gente tem que ser acrescido da capacidade de velocidade, de concatenação e de captura de informação que a inteligência artificial nos dá. E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Deixa eu mostrar. Eu consigo compartilhar a tela? Será, Fábio? Não, você precisa me liberar para compartilhar a minha tela. Eu vou tentar ser o... Vai ter certificado aí, Fábio? Isso aí nós temos que certificar quem participou, né? Tem que deixar depois o nome completo aqui no chat, lá no finalzinho. Deixa o nome completo, o que mais? E-mail, o que a gente precisa para certificar? Sim, até pela lista de presença a gente consegue passar para todos. A lista de Aí, presença, né? o time já faz isso aqui. Beleza, então vai ter certificado, Verônica. Deixa eu ver a observação do Luan enquanto você me libera aí para compartilhar. O Luan diz que compreende a necessidade da expertise do programador. Se você não souber programar, não adianta falar para a IA, eu quero que você programe, faça um programa para mim, que ela não vai fazer nada, tá? Deu exemplo aqui do engenheiro de materiais que mexa com LLM para ter certeza que consegue extrair o melhor da IA. Um programador vai extrair o melhor da IA sabendo o que ele está fazendo. Não é só teoria, não. Por enquanto é prática, tá, Luan? Talvez a gente chegue no momento que a IA atinja muito mais capacidade, mas nesse momento a gente vive a necessidade de conhecer o que a gente está fazendo na IA. A gente fala também que a busca de emprego já é necessário quando o uso da IA existe, o conhecimento, né, da ferramenta. Cada vez mais é essencial, cada vez mais a ferramenta vai permear outras profissões. Hoje ela está um pouco restrita ainda na comunicação, na programação, em coisas que usam intensivamente texto. Tá?
A pergunta é, programadores que usam IA podem acabar tomando trabalho de engenheiros específicos? Podem não tomar exatamente o trabalho de muitos. Porque, assim, quem vai produzir conteúdo, vai produzir conhecimento, esse vai continuar produzindo. Mas aquele que só conhece para replicar, esse sim pode ser substituído, tá? Pela inteligência artificial. Vamos lá, só para reforçar essa ideia. A pessoa que aglutina informações para compartilhar, essa vai ser substituída. A pessoa que estuda, que cria teoria, que aprofunda nos desenhos, essa não, tá? Vai ser um diferencial na hora da contratação. Hoje a gente não tem muita coisa de graduação, tá, em inteligência artificial, mas a inteligência artificial vai virar ferramenta na graduação. A gente não tem... Tem algumas faculdades que já trabalham especificamente inteligência artificial como parte de ementa, tá? Por enquanto, o que a gente tem é aprender a usar. E eu vou além. Daqui a pouco a gente não vai mais falar sobre a inteligência artificial, ela vai passar a ser ferramenta de uso do dia a dia. É que nem aprender a escrever um texto num editor de texto. É que nem aprender a fazer uma chamada num telefone, ou, enfim, enviar um e-mail. Vai fazer parte do dia a dia. Eu não acredito que a inteligência artificial ela vai ser fim, ela é meio, tá? Então, esse ponto importante aqui. Igual a internet, exatamente. Deixa eu colocar aqui o uso da ferramenta. Eu vou abrir a minha ferramenta aqui, vou pedir uma licença poética só para dizer um pouco do como é que eu estou organizando. Eu vou contar uma coisa depois para vocês aqui. Mas, olha, eu tenho aqui algumas divisões. Por exemplo, eu sou conselheiro em, hoje, 4 empresas. Cada um desses históricos de conselho, eu vou guardando todas as minhas informações e eu consigo fazer um acesso à minha base dos dados que eu tenho, naquilo que eu criei com a Darwin, nos repositórios de informação, usando os API pelo ChatGPT, eu consigo fazer esse acesso e ficar sempre consumindo esses dados. Na Asas, na Mutual e na Monest, que eu faço parte do conselho, na Food to Save. Todas essas empresas eu utilizo alguns repositórios e venho trabalhando aqui, né, com mais profundidade, por exemplo, as informações. Eu substituo o meu trabalho? Não. Mas eu vou trabalhando dados, eu vou colocando informações várias que eu mesmo criei para fazer esse trabalho. Eu estou passando rápido aqui só para não dar exposição, tá? Informações que não devem estar expostas. Aqui está um pouco do que eu falei da metodologia de mentoria que eu faço. Então, eu tenho vários repositórios, vários materiais que eu criei e trouxe aqui para dentro, e eu vou trocando essas informações para basear nas mentorias que eu faço. Então, cada mentorado meu tem um repositório só dele, e destes repositórios, dessas informações, eu vou trazendo aqui essa conexão. Eu escrevo, eu alimento e eu processo. Vou mostrar só mais uma coisinha para vocês aqui. Olha aqui, eu usei a IA para me ajudar a estruturar a Masterclass com um baita prompt que eu fiz, tá? Para vocês saberem, agora nós estamos aqui onde a gente precisa saber nos destacar. E outras coisas, tá? Mas claro que eu peguei tudo isso, joguei no prompt e falei, tá, vamos resumir, vamos deixar de uma forma mais organizada, querendo dividir em 4 blocos a nossa conversa. Temos perguntas e respostas, as perguntas estavam lá e eu tentei parte das perguntas já ir respondendo ao longo da nossa discussão. Luan, essa da IA que escolheu, não foi, essa aqui não foi um ministro. Um partido no Japão escolheu a inteligência artificial para ser líder do partido, tá? Então, isso foi muito interessante. O partido, obviamente, a gente ainda não tem a IA como uma ferramenta tão profunda assim, mas o partido, o que ele fez? Ele falou, eu não vou ter mais um líder no partido. A inteligência artificial vai ser o líder do partido e ela vai comandar, de fato,
as pautas, ela tem uma definição específica de escopo dela, tá? Mas você tira a componente humana, você tira a componente de interesse, pelo menos aparentemente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque alguém pode, no prompt, colocar os interesses próprios e a IA ficar agindo pelo prompt. É uma barreira ética a ser discutida nesse tema. Fábio, a gente está às 19h50, a expectativa é que vá até às 20 horas essa Masterclass. Eu queria a gente rodar as perguntas aqui, se fizer sentido, porque aí depois eu dou uma mensagem final para todo mundo. Legal. Antes de rodar o que nós recebemos, eu queria ver se alguém aqui da sala tem alguma pergunta, alguma questão para o Diego. Ergue a mãozinha aí que eu abro o microfone ou escreve no chat. O Éder já mandou aqui. Será que a IA vai ter consciência? Tendencia que uma consciência coletiva seja construída para ela, tá, Éder? Mas alguém vai ter colocado essa consciência. A partir do momento que a inteligência artificial tomar decisões sozinha, a gente tem um risco catastrófico, né? Existem as bases, né, mínimas do que a IA deve seguir ou não, né? Por exemplo, não se voltar contra o ser humano, várias coisas, mas a gente ainda está um pouco longe da IA tomar decisões, exemplo, tá? Decisões éticas. O carro dirige autônomo, carro sozinho. E aí eu não sei se você já viu sobre decisões éticas que eu tenho uma pessoa idosa atravessando a rua e um conjunto de crianças. Quem eu vou atropelar se eu tenho que atropelar alguém? Esse tipo de decisão não é uma decisão que a IA deve tomar, porque ela não tem consciência para tomar essa decisão, né? Esses dilemas éticos, eles ficam vedados pela IA, pelo menos dentro dos seus termos e condições, as IAs que são regulamentadas e por aí vai, tá? Fábio? Mais alguém? Então, de repente, o pessoal pode ir colocando perguntas aqui também. Legal. Algumas que nós recebemos, você já até respondeu, mas tem uma que o cara atua com vendas. E aí, o medo dele é de se tornar dispensável, já que a IA hoje faz um trabalho automatizado, que eu acho importante dizer que tem um ser humano, no caso, tem um vendedor automatizando isso, mas que habilidade humana vai continuar valendo ouro no caso de um vendedor? O vendedor, ele tem, por si, muito mais do que a técnica de venda, né? Ele tem o processo e o feeling. A IA não consegue olhar nos olhos do profissional, da pessoa que está indo ali comprar alguma coisa e perceber o brilho no olhar, o interesse profundo. Ainda, talvez mais para frente. Por isso que ele tem que aprender a usar a IA. Ele tem que aprender a usar porque ele vai otimizar o atendimento e o melhor atendimento dele. Eu me lembro que eu vendia motos lá nos ermos do meu início de carreira. Uma das coisas que eu fazia, eu pegava a moto e tirava no sol para exaltar a cor, mostrar a cor de uma maneira diferente. Esse tipo de coisa a IA não vai fazer. A IA, a não ser que mais para frente, com uma robotização, e essa robotização ainda está longe de acontecer nos moldes do feeling, percepção e outras coisas, ter a criatividade de pegar a moto, fazer a pessoa subir em cima da moto, pegar a moto e levar para tomar um sol, isso a IA ainda não vai fazer. Ainda. Eu digo ainda porque pode fazer no futuro? Pode, mas tem outras coisas que a IA não vai fazer e que a gente vai ter que fazer, ou a gente que vai ter que comandar o que a IA vai fazer. Tá bom? Fábio, a pergunta aqui, qual a melhor, mais fácil IA para criar agentes e automatizar atividades de trabalho administrativos no condomínio? Vamos lá. Você não vai conseguir automatizar tudo que você tem que fazer no condomínio. Você vai automatizar algumas tarefas. A IA por si, os prompts que a gente, aliás, as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, elas não nos dão de forma
hoje simples, automatização de tarefa, tá? A automatização de buscar informação, por exemplo, que eu falei que eu uso do meu processo de conselho, essa automatização ela depende de um desenvolvimento com framezinho e de uma ferramenta que chama Zapier, que busca dados e traz dados. Assim, não é... Hoje eu não tenho disponível uma ferramenta que automatiza isso que eu estou fazendo. Os agentes de IA que estão sendo colocados agora, eles estão acompanhando o que você faz e aí vão ter algum nível de automatização. Mas isso ainda depende de programação, isso ainda depende de um processo de desenvolvimento. Por isso, desenvolvedores, vocês são muito importantes aí. Mais pergunta, Fábio? Tem, né? Tem. Eu tenho uma Aí, pergunta. opa, bora lá. Pergunte. Rafael, boa noite. Deixa eu fazer Boa uma noite, pergunta. Rafael. Diga. Hoje, a maioria das vagas para tecnologia estão no LinkedIn, né? Sim. E eu estava vendo vídeos e tal, e explicações de como você tem um LinkedIn padrão bom para poder ser pesquisado por headhunters e melhorar através da IA aquela metodologia, né? ATS. Você poderia falar melhor sobre isso? O ATS, já explicando de trás para frente, o ATS é a Attraction Talent System, é um sistema. Então, o ATS tem vários, tem GUP, tem Greenhouse, tem vários sistemas que o RH usa para fazer gestão do processo. Alguns desses ATS, a GUP tem um pouco disso, automatizam, depois que você se aplica na vaga, eles automatizam a análise, seja do teu currículo, seja das tuas respostas, para te dar um nível de aderência. As respostas são tão importantes quanto, mas o teu currículo, ter o tagueamento, ou seja, ter as informações que o headhunter procura, ou que o cliente, ou quem está contratando procura, é muito importante. Então, eu sempre sugiro o seguinte, pegue a tua inteligência artificial de preferência e conte para ela quem você é. O teu prompt. Eu sou o Rafael Albuquerque dos Santos, formado ou estudando XYZ, tenho os conhecimentos tais, me interessam as vagas XYZ, tal, e por aí vai. Também sugiro que você alimente com informações as vagas que você acha interessante para você e que você acha que são aderentes para você. Então, pega aquela vaga, copia, cola e fala assim, esta vaga me interessa por causa disso, disso, disso. Localização tal, informações tal, interesse tal, a empresa A, B, C me interessa. E aí, dentro das vagas que você foi listando, pede para ela te ajudar a melhorar ponto a ponto do teu perfil. Exemplo, desde a lista, desde da tag principal, como é que você se apresenta? Eu, por exemplo, sou headhunter, conselheiro de empresas, blá, 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 blá. Como é que você vai escrever para que essas vagas sejam aderentes para você? E para que o headhunter encontre você quando ele procura. Desde essa taglinezinha ali até o teu a tua apresentação, né, do quem sou eu, do sobre cada vaga, o que você tem que ter escrito nas suas experiências profissionais, quais são os cursos importantes para você listar com o que está escrito importante. E para isso, você vai ter uma resposta te ajudando a escrever melhor. Tá? Então, você usando a inteligência artificial, que eu falei no começo, são currículos feitos por inteligência artificial para serem analisados por inteligência artificial. No final das contas, a entrevista lá na frente, quem vai fazer é você, tá? Então, a gente ainda precisa de você lá para o processo seletivo. Beleza? Obrigado. Imagina, Rafael. Eu que agradeço. Ótima questão. Alguém mais tem alguma coisa aí para perguntar? Acho que a gente passou Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Quem está falando? Thomas aqui, Thomas. Fala, Thomas. Pode perguntar. Mas você acha que no futuro vai chegar um limite em que esses modelos a gente não consegue Tá cortando. conseguir o número máximo de par
e agora eu não consigo mais. O que você vê para o futuro nesses treinamentos? Cortou um pouco, Thomas, eu É, perdi uma parte da tua pergunta. Se puder repetir, por favor. Sim, claro. Eu estava perguntando sobre os modelos de treinamento, né, os LLMs. Você Certo. acha que no futuro a gente vai chegar em um momento em que eu não tenha mais parâmetros para treinar isso? O que você vê para o futuro? Vamos fazer um pouco de prospectiva e foresight, que é o estudo que a gente faz para, inclusive, começou em Hollywood, para fazer filmes de ficção científica e tal. O ser humano ele tem uma capacidade criativa quase que infinita. É um dom divino, né? É um dom que não vem necessariamente só da nossa capacidade cognitiva, acredito eu, tá? Cada um tem a sua crença, claro. Quando você coloca cada vez mais parâmetros, você tem mais capacidade de criar um conhecimento em cima de outro, empilhar conhecimento, que a gente fala. Eu vou te fazer um paralelo para poder tentar responder o que você está falando. Lá atrás, idos da era paleozoica, salvo engano, e me corrijam se eu estiver errado, o ser humano começou a tentar transmitir algum conhecimento na caverna com as pinturas rupestres, caça e outras coisas, tá? A partir daí, você tinha, então, um ser humano que nascia e não tinha que aprender só no empírico, ele passou a aprender também vendo nessas pinturas alguma coisa, alguma informação. A partir disso, você tem, depois, os desenhos sendo condensados em pedras móveis, e essas pedras começaram a transmitir conhecimento, daí você teve os papiros, daí você organizou os papiros em livros, você organizou os livros num repositório de conhecimento chamado internet, e a internet agora é reorganizada num repositório que a inteligência artificial traz para você uma resposta mais rápida, mas o conhecimento, ele já está lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode organizar, reorganizar o conhecimento, mas a base, ela é a mesma. Então, não existe limite para esse aprofundamento de conhecimento, pelo menos não limite conhecido e nem especulado, tá? Eu acredito, e aí eu estou trazendo a minha visão, que esse limite empilhado ele vai nos levar cada vez mais a um conhecimento mais profundo, uma capacidade de aprender em cima do que já está aprendido. Entendi. Bacana. Ótima pergunta, Thomas. mais Maravilha. alguém? Última questão para a gente fechar. Última pergunta aí. Para fechar, tem alguma pergunta que ficou sem responder daquelas questões anteriores também? Eu tentei responder todas aqui ao longo da conversa. Basicamente todas. Tinha uma para recrutamento e seleção, mas que eu acho que foi A gente falou sobre respondida isso, né? também. Perfeito. Então, Da TI tem o que preciso aprender para não ser substituído por alguém que apenas orquestra IA. aprenda a orquestrar IA melhor que ele. Exato. Boa. Por fim, eu acho que até para finalizar e pegando esse gancho dessa questão, a IA, ela não vai roubar o teu trabalho. Quem vai roubar é quem sabe usar a IA. Às vezes você tem um conhecimento profundo sobre um tema, a pessoa não tem um conhecimento profundo sobre o tema, mas ela sabe usar a inteligência artificial melhor que você, ela rouba o teu trabalho por causa disso. Se você tem o conhecimento no tema e mais o conhecimento na inteligência artificial, aí é imbatível. Tá? Então, estudem, se aprofundem, não tenham medo. Usem a inteligência artificial como aliada.